Bom dia. Aliás, nem é bom dia, né? Aqui que é dia. A hora que você vai ver esse vídeo eu não sei exatamente que hora que vai ser. Mas esse vídeo aí que eu vou disponibilizar para vocês agora no canal é um vídeo sobre a resolução de alguns exercícios aí da parte de termoquímica. Foram sugeridos aí pelas webaulas do SPE e agora eu deixo a correção para vocês. Então, já falei algumas vezes, mas não custa lembrar. É importante que vocês tentem fazer os exercícios sozinhos e depois vejam como que é a resolução. Ou então, para quem está com muita dificuldade, né, vai tentando fazer o passo a passo e ver como é que eu estou desenvolvendo o exercício e ver como que isso se adequa aí para vocês, tá? Então, espero que ajude. Então, a gente vai trabalhar basicamente o volume 6, que é um volume de termoquímica, né, a parte de termoquímica. Então, vou fazer os exercícios da parte do livro didático, que está na página 23. Se não me engano, foram sugeridos pelo SP na semana 4. E os exercícios do livro de atividade, né, na página 5 ao 10, exercício 2, 3, 6, 10 e 14. Então, comecemos aí os nossos exercícios. Então, o primeiro exercício que a gente tem aí é o exercício número 2 aí da página 23, né? E ele fala o seguinte: o gás metano, ele dá a fórmula CH4, principal componente do gás natural, tem sido a escolha de muitas indústrias e proprietários de veículos, pois quando comparado com outros combustíveis derivados do petróleo, produz maior quantidade de calor por quilograma queimado, resultando em menor impacto ambiental. Ele dá as entalpias de formação, né, da entalpia do CH4, que é menos 74,81 kJ por mol, do CO2, que é menos 393,51 kJ por mol, e da água, que é menos 285,83 kJ por mol. E ele pede para calcular a variação de entalpia em kJ para a reação a seguir a 25 graus Celsius em 1 atm. Então, esse exercício é um exercício bem simples, que ele pede basicamente que a gente faça um cálculo de ΔH, né? Então, o ΔH, ele vai ser qualquer delta, né? A gente fala de delta. Eu estou falando de um processo final menos um processo inicial. Na reação química, o que vai ser o processo final e o que vai ser o processo inicial? Na reação química, a gente tem o reagente, né, e uma transformação virando produto. Então, o meu reagente é meu estado inicial, né? É o início. E o meu produto é o meu estado final. Então, quando a gente fala ΔH de uma reação química, a gente vai fazer um delta desse processo que está acontecendo. Então, é entalpia de produto menos entalpia de reagente. Então, essa é a primeira ideia que eu tenho que ter sobre o que o exercício está solicitando para a gente. Depois disso, eu tenho que entender as informações que esse exercício me deu e como que eu vou articular elas no meu problema. Então, ele deu uma reação química. Todas as vezes que eu falo para vocês, você viu uma reação química, antes de você sonhar com a resposta, você tem que observar se essa reação está balanceada. Nesse caso aqui, reação balanceada, ok. E esse balanceamento aqui nas equações termoquímicas, ele vai ter um papel fundamental, porque a estequiometria da sua reação, ela vai interferir na quantidade de calor que está associado àquele reagente ou àquele produto no processo. Então, se eu vou fazer o delta, eu vou trocar as informações aqui do meu exercício conforme com o meu enunciado. Ele deu as entalpias de formação de cada um dos processos. Então, é substituir os valores que estão associados aqui na fórmula e fazer o cálculo. Então, bem simples. Então, a entalpia de formação do metano é menos 74,81. Então, vamos seguir aqui, ó.
menos 74,81, mais 2 vezes a entalpia aí de formação do oxigênio. Só que aqui tá vendo que no enunciado ele não fala dessa entalpia? Por que ele não está falando aí dessa entalpia do oxigênio? O oxigênio ele é uma substância pura, simples, né? É uma substância simples no estado fundamental dele, no estado que ele é encontrado na natureza. Então, a entalpia desse O2 aqui, ela é considerada zero. Então, é como se eu fizesse aqui 2 vezes o zero, que é a entalpia do oxigênio. Depois, a gente tem a reação aí que vai acontecer, e a gente tem a entalpia do CO2, que é menos 393,51, mais a entalpia da água. Só que aqui na água a gente tem um coeficiente aí estequiométrico. Então, esse coeficiente ele tem que acompanhar o valor da entalpia dele. Então, eu vou ter 2 vezes o valor da entalpia da água, que é menos 285,83. Então, eu vou fazer o delta disso daqui. Então, o delta ele vai ser a somatória das entalpias do produto. Então, eu tenho que somar todo mundo que está aqui, menos a somatória da entalpia dos reagentes. Então, o ΔH dessa reação aqui, ele vai ser igual a menos 393,51 mais 2 vezes menos 285,83. Então, esse é o meu primeiro termo. Então, produto menos a somatória da entalpia do reagente. Então, vai ser menos 74,81, porque o outro termo já deu zero. Então, 2 vezes 0 é 0, então não precisa colocar aqui de novo. Então, o ΔH do meu processo, a somatória desse primeiro valor aqui vai dar menos 965,17. E aí, a gente vai ter essa segundo termo aqui, que é menos 74,1. Então, regra de sinal, menos com menos, a gente vai ter esse valor positivo, 74,81. Então, o ΔH dessa reação aqui vai ser igual, fazendo o cálculo aí, menos 890,36 kJ. Então, é um cálculo bastante simples, né? Nesse exercício específico, você tinha que lembrar que essa entalpia do oxigênio aqui, ela tem um valor igual a zero, e entender o que é o processo de calcular um ΔH em uma reação química, né? Essa variação que acontece aí na reação, ele é um processo do início, né? O inicial menos o final. Então, aí a gente finaliza o cálculo aí desse exercício número 2. Então, vamos para o próximo aí, exercício 3, também na página 23. Então, o exercício 3, ele fala sobre a possibilidade de preparar o gás oxigênio em que pelo aquecimento cuidadoso do clorato de potássio, de acordo com a reação. Então, ele dá a reação química, né, que ela já está uma reação balanceada, que é 2KClO3 dando 2KCl mais 3O2. E ela tem um ΔH aí de mais 812 kJ. Então, esse processo aí, a gente pode falar de cara que ele é um processo endotérmico. E aí, ele dá a entalpia do KCl, que é mais 486, e considerando o sistema a 25 graus Celsius de uma atmosfera, ele pergunta qual que é a entalpia padrão do KClO3.
Então, nesse caso aí, ele te dá a variação de entalpia e ele quer saber qual que é a entalpia de um dos membros aí dessa reação. Então, ela é bem parecida com o exercício anterior, só que com algumas alterações. Então, é como se eu considerasse aqui esses 2KClO3, vamos escrever a reação de novo aqui para ficar mais fácil. Então, no estado sólido, ele gera 2KCl também no estado sólido, mais 3O2 no estado gasoso, e ele tem um ΔH igual mais 812 kJ. Então, a informação que a gente tem é que esse dado aqui, ele não sabe, né? Vamos chamar ele de X aí, porque ele não sabe. Então, ele vai passar por um processo, e aí a gente tem a entalpia aqui do KCl, que vai ser 2 vezes 486, positiva, né? Então, mais 3 vezes a entalpia do O2. Então, de novo, a gente tem o O2 aqui, nesse estado fundamental dele, né, no estado que ele é encontrado aí em abundância, que é o O2 gasoso, então a entalpia dele é 0. Né? A gente não tem que preocupar com esse termo aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é que aqui nessa reação a gente pode considerar que a gente tem X, a reação acontece e a gente vai ter essa transformação aqui. A gente pode falar que essa entalpia vai ser de mais 972 kJ. Então, no exercício ele não te deu o ΔH, que é igual a 812. Então, a gente vai utilizar e substituir esses termos. O ΔH de uma reação não é entalpia de produto menos entalpia de reagente? Então, o meu ΔH, que é 812, ele é igual à entalpia do produto, que é mais 972, menos a entalpia do reagente, que a gente chamou de X, né? Então, vamos manter aí como X, para não ficar muita informação. Vamos colocar o X aqui. Então, calculando esse X, a gente vai encontrar 800, tá menos X, né? Então, a gente faz a troca de sinal, vai ficar mais X e esse vai diminuindo, né? Fica 972 menos 812 e o final aí fica mais 160 kJ. E aí a gente tem que tomar um pequeno cuidado com essa informação. Porque você chega aqui e pensa, pronto, meu exercício acabou. Não acabou. Porque nesse X aqui, ele está relacionado à quantidade de 2KClO3. Então, esse valor que a gente encontrou aqui, ele está relacionado com 2 mol de KClO3. E o exercício ele não perguntou para 2 mol, ele quer saber de 1 mol de KClO3. Então, a gente tem que dividir esse valor por 2. Então, a entalpia aí a entalpia de formação dele, ela vai ser igual a mais 80 kJ. A gente tem que tomar cuidado nesse valor que é encontrado aqui no final, né? Ele é correspondente ao valor de 2x, não é o valor já da minha pergunta, né? Ele quer saber qual é o valor de entalpia padrão. Então, tem que colocar uma entalpia, tem que colocar uma bolinha aqui em cima, do KClO3. Então, tá aí resolvido o último exercício. Agora, vamos para o livro de atividades. Então, o próximo exercício é um exercício que está lá na página 5 do livro de atividades, né? O exercício 2, página 5, livro de atividade, volume 6. E é um VOF aí, bem tranquilo da gente responder. Então, fala que a termoquímica estuda a energia que é liberada ou absorvida sob a forma de calor. Impressão constante em processos como mudança de fase e reações químicas. Sobre a termoquímica, analisa as afirmações a seguir e marque V para verdadeiro
e F para falso. Então a primeira aí fala assim, ó, uma reação de combustão é uma reação exotérmica, na qual a variação de entalpia tem sinal negativo. Então isso é uma questão verdadeira, porque uma transformação exotérmica ela é justamente esse processo, né? Ela vai ter esse sinal negativo porque a entalpia do produto, né, a entalpia final, ela é menor do que a inicial. Então, como o delta ele é uma diferença do final menos o inicial, e se você tem um final menor do que a sua partida, a gente vai ter sempre uma entalpia em sinal negativo, tá? Então, o segundo item aí, quando uma reação endotérmica ocorre, o sistema formado pelos participantes dessa reação absorve calor das vizinhanças. Então, é verdade. É por isso que quando a gente fica molhado, assim, por exemplo, você sente essa sensação da pele ficando mais fria. A sensação é a água, né, que está em processo de evaporação, ela retirando calor do nosso corpo para ela ter essa transformação dela aí, para essa mudança. Então é verdadeiro. O calor que é retirado para uma reação endotérmica, ele é um calor do sistema ao redor, né, da vizinhança que ele que está participando, que está próximo aí àquele evento que está acontecendo. Acho que eu dei spoiler do segundo, mas ó, derramando gotas de propanona, né? Então tem a forma da propanona. Na pele é provocada uma sensação de frio, justificada em razão da evaporação ser um processo exotérmico. A evaporação é um processo endotérmico. Só nesse ponto aqui que está incorreto o item. Então, essa sensação de frescor, né, quando tem água, quando acetona, qualquer outro tipo de líquido que entra em contato com a pele, dá aquela sensação de frescor, porque esse sistema ele vai começar a retirar calor da vizinhança. Então, no caso, a nossa pele está em contato com esse sistema, tá? Então, o processo de evaporação é um processo exotérmico. A evaporação ela é um processo que acontece da passagem de fase do líquido para o gasoso. Então, ele tem que absorver calor aí para que esse processo ele aconteça. A próxima questão é a dissolução do H2SO4. Vocês têm que lembrar disso aí no primeiro ano, que ácido que é esse, que é o ácido sulfúrico, né? Concentrado em água, é um processo exotérmico que pode ser confirmado pela diminuição da temperatura. Então, esse item é um item falso, porque até aqui ele está ok, que é o processo de dissolução do ácido sulfúrico. Então, esse processo é um processo extremamente exotérmico. Tanto é que quando a gente tinha aula prática com ácido sulfúrico era uma tristeza, porque todo mundo ficava tenso para mexer com ele, porque se a gente coloca a água primeiro em cima do ácido, a água que está por cima ela é menos densa que o ácido e ela vai começar a entrar em ebulição. Então, ela começa a espirrar na gente, levando ácido sulfúrico. Então, era uma loucura. Então, tinha que ter muito cuidado, porque é um processo que liberava bastante calor. Então, se ele libera calor, o processo ele vai ser evidenciado pelo aumento de temperatura, né? Estou liberando calor para o sistema, então eu consigo perceber aumento de temperatura e não diminuição. E a última aí, o processo de fusão do gelo absorve calor da vizinhança. Assim, a variação de entalpia tem sinal negativo. Então, aonde que ficou errado aqui, ó, tem sinal positivo. Se ela vai absorver, então, se ele for negativo, ele está liberando calor e não absorvendo. Então, esse item também é falso. Então, a resposta fica a letra D de dado. E aí, a gente finaliza esse exercício. Partimos para o próximo. Também é um exercício de VOF, bem tranquilo. Ele fala o seguinte: a combustão é uma reação química que ocorre com absorção de calor. A gente já falou lá no outro que
não é isso que acontece, né? É bem diferente. Então, a combustão é uma reação química que acontece com liberação de calor. Então, esse item está falso. Na prática, não se consegue medir a variação de entalpia de uma reação química. Se não conseguisse, a gente não teria esse tanto de tabelinha, né? Então, esse processo de medida de entalpia, ele é feito a partir de um calorímetro, né? Medido aí a quantidade de calor que é liberado aí nesses processos. Então, esse item também está falso. Existe aí um equipamento, né? Um medidor, um aparelho que dá sim para medir essa variação de calor. O próximo o calor da reação depende somente da quantidade de reagente e de produtos. Não é verdade, porque quando a gente vê essas informações que tem assim, ó, somente, apenas, tem que ter cuidado com isso. Porque o calor da reação ele vai depender da quantidade de agentes envolvidos, né? Então a quantidade de produto que você coloca para reagir, ele vai depender do estado físico, né? Que estão os seus componentes, do produto que vai ser gerado. Ele depende do fator de alotropia. Então qual é a forma que está reagindo? Então não é somente a quantidade. A quantidade é um fator que ela vai acompanhar, né? Ela é proporcional ao evento, mas não é ela que determina. São outros fatores químicos aí que vão determinar essa quantidade de calor que vai estar envolvida em cada processo. O próximo aí, a transformação da água sólida para líquida ocorre com a liberação de calor. Imagina que loucura, gente, você coloca um gelo aí para descongelar e ele aproveita e já ferve uma água junto nele? Não dá, né? Então, a transformação da água sólida para líquida, ela não vai acontecer com liberação de calor. Ela tem que absorver calor, né? O gelinho, para ele ficar líquido, ele tem que aumentar a temperatura dele. Então, o gelo tem que receber calor, né? Água sólida, a gente está falando de gelo, para que ele fique líquido. Então, é um item falso. Vamos para o próximo aí, exercício número 6. É um exercício bem tranquilo também. E ele pede para assinar a alternativa que representa corretamente a equação termoquímica para a formação do ácido clorídrico. Então, nesse exercício aqui, a primeira coisa que a gente tem que olhar, se ele falou de uma equação termoquímica, existem alguns itens que tem que ter nessa equação para ela estar correta. A primeira coisa, eu tenho que apresentar a variação de entalpia que está acontecendo. Então, de cara, a gente elimina A e elimina AC, porque eu não tenho ΔH que está associado naquele processo. A segunda coisa que eu tenho que observar, até mais um motivo para descartar a alternativa A, é que eu não tenho o estado físico que essas substâncias elas estão se envolvendo naquele processo. Então, por esse motivo, eu posso eliminar a alternativa A também. A alternativa B, se a gente observar, ela é uma alternativa que tem H2 dando H2 mais Cl2 dando HCl. Então, essa alternativa eu posso excluir ela porque ela é uma reação não balanceada. Então, ela não me serve como parâmetro de análise. E aí, sobrou a D e a E. Qual que é? Se a gente observar a letra D, eu tenho aí os reagentes, né? Eu tenho o estado físico, eu tenho a variação de entalpia, só que ela tem uma pequena diferença em relação à letra E, que é a quantidade que é formada. Então, quando a gente fala de entalpia de formação, a gente vai falar da formação de 1 mol. Então, por este motivo, a alternativa E é a alternativa correta, porque ele vai falar da formação, ó, se você for olhar estequiometricamente falando, a equação D é a equação E, só que dobrada. Então, qual que é a certa de se escolher? É aquela que está relacionada à formação de 1 mol do que eu pretendo verificar. Então, por isso, a questão 6
a resposta é a letra E. Então, formação padrão, a gente tem que olhar todos esses critérios que eu falei e observar se a formação está acontecendo relacionada aí com um mol. Então, próximo exercício 10, da página 8, é um exercício que traz uma reação química, né? Fala assim, ó, nitrato de amônio pode ser utilizado na fabricação de fertilizante, herbicida e explosivos. Sua reação de decomposição está apresentada abaixo. Então, tem a reação aí, que é o NH4NO3, que é o nitrato de amônio, dando N2O mais 2H2O. Então, é uma reação balanceada, ΔH é negativo, quer dizer que o processo é exotérmico. E aí, a pergunta que ele faz é a energia liberada em módulo, então, ele quer um valor positivo, né, sobre da formação da água. Vamos lá de novo. A energia liberada em módulo, então ele quer saber o valor só o valor, né, modular, quando 90 gramas de água é formada por essa reação. Como que a gente faz esse exercício? O calor na reação química, ele pode ser interpretado como se ele fosse um elemento daquele sistema. Então, por exemplo, ó, ele quer uma relação da água, né? Então, eu sei que nessa reação aqui, a cada 2 mols de H2O, eu tenho uma liberação de 37 kJ aí de calor. Ele te deu uma referência em gramas, então existem N possibilidades de você fazer isso. Você pode transformar as 90 gramas em mol, você pode transformar esses 2 mols aqui da água em grama. O que é importante é que você tem que fazer uma unidade comum. Se você for usar em mol, todo mundo tem que estar em mol. Se for usar em grama, todo mundo tem que estar em grama. Então, uma relação que a gente tem no exercício ele deu as massas molares, né? Então, vamos exercitar aí. A massa molar da água é 18, né? Porque é 2 vezes a massa de hidrogênio, que é 1, mais 16. Então, a gente tem 2 vezes a massa da água, que é 18, liberando energia de 37 kJ. Então, quer dizer que a cada 36 gramas de água, eu libero 37 kJ de calor. A pergunta do meu exercício é, quando eu tiver 90 gramas de água, qual que vai ser a quantidade de calor que vai ser liberada? Então, daí vocês vão encontrar o valor de 92,5 kJ. Já que ele pediu o valor modular, a gente não utilizou o sinal aqui. Então, a resposta é a letra B de Bosque. E aí, a gente finaliza esse exercício. Vamos para o próximo. O exercício 14, que foi um exercício da Mackenzie. Acho que é o último exercício aí que foi proposto. E ele fala assim, ó, o ciclo hexano, então, da fórmula C6H12, né, é um hidrocarboneto líquido a temperatura ambiente, insolúvel em água e pode ser obtido pela redução com hidrogênio, na presença de um catalisador e pressão adequados. A partir na presença do catalisador e pressão adequados a partir do benzeno, apresentando um valor de entalpia padrão de formação de menos 156 kJ por mol. Então, toda essa conversa aí desse exercício foi só para te contar que a entalpia padrão de formação do ciclo hexano, ela tem esse valor de 156 kJ por mol. E aí ele dá a entalpia padrão de formação da água líquida, do dióxido de carbono gasoso, e dá os 2 valores e pede para calcular a entalpia padrão de combustão do ciclo hexano. Então, esse exercício ele é um exercício parecido com os outros que foram resolvidos, só que nesse caso aqui, ele não te dá a equação química. Então, a gente entende que nessa etapa de vocês do 2º ano, vocês têm que ser capazes de formular uma reação de combustão aí sem muita dificuldade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é escrever a reação química e balancear a equação. Então, se ele está falando que quem está envolvido no processo aí é o ciclo hexano, então você vai ter C6H12
H12. Se é uma reação de combustão, o outro reagente que a gente vai ter vai ser o O2. E aí, você vai ter ele não falou nada sobre o processo, a gente entende que vai ser uma combustão completa. Então, na combustão completa, a gente forma CO2 mais água. Então, essa é a reação de combustão. Reage o que estiver te propondo com oxigênio e o produto vai ser CO2 e água. Feito isso, a gente tem que balancear a reação química. Não tem como você trabalhar com esse processo de termoquímica sem balancear. Então, balanceando aqui o número de carbono, a gente coloca 6 aqui. A gente tem 12 hidrogênio, aparece 6 daqui. E aí, somando os oxigênios, aí vai aparecer 9 de cá. Agora, eu consigo trabalhar no meu exercício. Então, deixa eu mudar a cor aqui da canetinha para a gente ver o processo. Ele te fala que a entalpia de formação do ciclo hexano é menos 156. O O2, tá faltando o estado líquido, o estado físico deles aqui, né? Deixa eu colocar aqui líquido, gasoso, e aqui ele fala água líquida, né? Equação termoquímica tem que ter essas informações. Então, menos 156, aqui vai ser 0, 9 vezes 0, dando 6 CO2, então tem que colocar 6 vezes a entalpia padrão que ele falou. Então, a entalpia do CO2 é menos 394, mais 6 vezes a entalpia padrão da água líquida, que é menos 286. Vamos colocar um parêntese aqui. Então, no final, agora ficou fácil, porque eu tenho só que concluir os meus dados, né? Tem só que somar essas informações aqui. Então, já falei em outros exercícios, quando a gente faz delta, é o final menos inicial, então o delta de uma reação química é produto menos reagente. Produto é o estágio final da minha reação química. Então, o ΔH, ele vai ser a somatória das entalpias que a gente tem aqui no produto. Então, vai dar menos 4.080. Menos, porque é delta, né? Delta é final menos inicial. Menos a entalpia dos reagentes aí, que é menos 156. Então, aqui a gente tem uma regra de sinal. E a gente vai encontrar essa entalpia aqui igual a menos 394, menos 3.924 kJ. Então, essa é a entalpia de combustão, entalpia padrão de combustão para esse processo aí. Cada mol do ciclo hexano, quando ele entra em combustão, ele vai gerar aí menos, né? Vai liberar 3.924 kJ. E com isso a gente finaliza essa parte aí desses exercícios que foram propostos, tá? Abraços, até a próxima.